Dos mesmos diretores de Cadê o Fair Play Financeiro, vem aí a nova novela da UOL, Doping Financeiro, sob a direção de Juca Kfouri e Danilo Lavieri. Essa é a nova modalidade de choro do pessoal da UOL. Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui na segunda edição. Vamos falar desse choro brabo aí e, inclusive, um economista, especialista no ramo, não é palpiteiro de plantão que não sabe nada, especialista, o César Grafietti, falou exatamente o contrário desse cara aí, né? Disse que a estratégia não tá errada, não. A estratégia do Botafogo tá certa. Bom, eu acho que eu vou ficar com o economista, né? Acho que a questão é fácil de resolver. E vamos falar do Jefinho, hein? Ó, o pessoal falando, cadê Jefinho e tal. O Jefinho apareceu na academia finalmente. E o Botafogo anunciou seu novo reforço. Agora a gente vai falar do Alex Telles. Você quer conhecer um pouquinho da trajetória dele? A gente vai falar tudo sobre o novo reforço do Botafogo depois da vinheta. Bom, vamos lá, meus amigos, minhas amigas. Essa disputa, né? Quem é que tá certo? O Zé Palpite ou um economista especialista em investimentos? Quando o assunto é Botafogo, fica fácil de decidir, né? Turma da UOL, os mesmos diretores de Cadê o Fair Play Financeiro? Tá tudo errado, o Botafogo vai inflacionar o futebol brasileiro. Meu Deus do céu, me ajuda. Agora veio o doping financeiro, né? Doping financeiro, usando termos cada vez mais pesados. Não quero nem saber daqui a pouco, quando o Botafogo for campeão, o que eles vão usar, né? Mas é um novo termo que a turminha da UOL, e esse termo foi cunhado pelo nobilíssimo Juca Kfouri e trazido à tona pelo jornalista Danilo Lavieri. Pois é, não conhecia, agora estou conhecendo por causa desse novo termo, né? A nova modalidade de choro da UOL, tá? Ele acredita que Botafogo e Corinthians são autores de doping financeiro. Comparar o Botafogo com o Corinthians é demais, né? Mas, enfim, ele vai trazer um paralelo ali, que o do Corinthians é diferente e tal. Mas olha só o que disse o jornalista Danilo Lavieri do portal UOL. Ainda bem que o César Grafietti imediatamente falou também, para deixar a opinião desses caras cada vez mais sem crédito, né? O portal está cada vez mais sem crédito quando o assunto é futebol, né? Olha só. Para mim, o Botafogo pode mudar de patamar. Gera pressão na torcida, mas não dá para os clubes se comportarem como o Botafogo. Ouso dizer aqui que nem dá para o Botafogo se comportar como o Botafogo está se comportando, se consideramos apenas faturamento e caixa do Botafogo, considerando que Textor é dono de holding, que tem vários clubes, considerando apenas o Botafogo, o tamanho da grana, essas contratações não deveriam caber. Só porque ele não quer, né? Porque fair play financeiro não existe no Brasil. Por que não deveriam caber? Porque você não gostou? Mas não temos fair play financeiro. Então não há irregularidade, ilegalidade. Textor está agindo dentro do que a lei brasileira permite. Ah, garoto, o que não seria permitido na França ou na Inglaterra. Mas você não nasceu na França. Você também não trabalha na Inglaterra, você trabalha no Brasil, filho. O que você está comparando aí? Vai comparar futebol francês e inglês com futebol brasileiro? Compara também o salário mínimo. Compara também a moeda, né? Eu queria estar ganhando em euro aqui, não é isso? Mas o Brasil é uma coisa, a França é outra e ponto, acabou. Não tem nada de ficar comparando. Tirando essa questão, que para mim é polêmica e vai prejudicar o futebol brasileiro no futuro, claro, né? O Botafogo campeão vai prejudicar muito vocês, né? O fato é que o Botafogo foi o que contratou melhor, puxa a fila e impressiona o torcedor. O Danilo Lavieri, né, que é jornalista aí do ex-blog UOL, para falar que o Botafogo fez a melhor janela, que é uma coisa óbvia, qualquer analfabeto funcional conseguiria perceber um troço desse, ele tem que falar tudo de negativo, né? Porque a pauta tem que ser feita dessa forma. E aí, olha só, pelo menos esses caras acabam revelando a verdade, né? A preocupação deles é o mal que isso pode trazer para os queridinhos Palmeiras e Flamengo. Meu Deus do céu! Imagina, diz ele aqui, imagina você, torcedor flamenguista, ver o Vinha machucado, Ayrton Lucas de repente com uma lesão muscular, contrata Alexandro. Com certeza isso pressiona. O que não pode acontecer é normalizar esse tipo de situação.
Imaginem janela aberta, o Flamengo perde alguém com contas comprometidas, não pode perder a estabilidade e a tranquilidade financeira que demorou um tempo para alcançar para tentar acompanhar o Botafogo. Assim como o Palmeiras não pode fazer assim, e o Corinthians, que não deveria fazer, eu pergunto para esse mesmo rapaz, Danilo Lavieri, onde ele estava quando o Flamengo, em 2019, trouxe o Rafinha e o Felipe Luiz? Onde ele estava quando o Flamengo foi lá em 2019 e trouxe o Gerson? Por que ninguém falou que isso prejudicaria, inflacionaria, era doping financeiro? Porque não era interessante, né? Agora virou moda, agora virou assunto, né? Simplesmente porque eles não gostam de SAF. Eles torcem o nariz para clube empresa, eles torcem o nariz para a bandeira dos Estados Unidos. Isso é o problema dele, eu já falei, isso tem que ser resolvido em terapia. Em terapia. Agora, o que Flamengo e Palmeiras têm a ver com os investimentos que o Botafogo está fazendo? Ele está preocupado porque o Flamengo não pode querer dar uma de Botafogo, e só porque o Botafogo está contratando, colocar em risco as contas. Tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Quem não pode fazer é aquele ditado: tá duro, dorme. Tá duro, dorme. Tá com dinheiro, vai lá e gasta. É simples, a conta é simples. O Cruzeiro comprou um pacote de jogadores. Um pacote. Puxando fila aí com Caio Jorge, comprando aí Matheus Pereira, esse Dineno, e foi trazendo, e foi trazendo. E ninguém falou nada, ninguém se preocupou com o Cruzeiro, só porque o Cruzeiro não tá ali no G4, não faz o menor sentido. É uma preocupação seletiva, né? E aí, olha só, ele vai continuar, né? Achou que ele tinha parado, né? Nada disso. Ele diz o seguinte: sabemos que o Corinthians é caso à parte, porque ele viu a besteira que fez colocando o Corinthians no mesmo pacote de Botafogo, Flamengo e Palmeiras, né? Aí é muita corintianidade pro meu gosto. Ele diz o seguinte: não adianta falar em fair play financeiro, mas em doping financeiro, como diz o Juca Kfouri, falando do Corinthians, né, que não paga nada e continua contratando. O Corinthians tem doping financeiro diferente. Não paga e continua contratando, não deixa nada em dia. É como ter concorrente da sua loja que não paga imposto, não paga fornecedores, continua vendendo, às vezes faz preço até melhor que o seu e está tirando seu cliente. No caso do Botafogo, é doping financeiro diferente. Um saco sem fundo de dinheiro, que o Textor continua injetando, mesmo que não seja compatível com as receitas do Botafogo. Eles insistem nisso. É como se você pegasse uma lição aqui de divisão. Ó, cara, não é para você subtrair, é dividir. Você não aprendeu ainda a fazer essa aritmética, né? Mas, ó, não é mais para subtrair. Agora você vai dividir. Aí ele olha, não, vou continuar subtraindo para ver se eu vou chegar no resultado. Não vai chegar. Não vai chegar. É o caso dessa turma. Eles insistem em querer comparar contas de clube associativo com um clube que faz parte de uma rede multiclubes. Pelo amor de Deus! Algum economista apareça para dizer que esse pessoal está falando besteira, está falando asneira. Ah, até que enfim. Apareceu. Mas antes de trazer o que o César Grafietti, economista especialista, falou, ele termina assim, o Danilo Lavieri, né? Temos que ver a longo prazo o efeito. Afinal, o Textor é dono, não é clube associativo, que se ficar muito mal, continua ali, com torcedores e sede social. Ainda não entendeu da separação do Botafogo Social para o Botafogo SAF, não entendeu ainda, né? Textor é dono, pode chegar e falar, todo mundo vai embora. Temos que aguardar. Urge, com as SAFs, não só do Botafogo, uma regulamentação financeira. Só agora, né? Com as SAFs, urge uma regulamentação financeira. Por quê? Porque o time do seu coração ficou para trás? Porque Flamengo e Palmeiras não estão acompanhando os movimentos do Botafogo no mercado? Modalidade nova de chororô? Que é isso, hein? Tá aqui, ó. Não adianta ficarmos batendo se os clubes não se unirem e colocarem isso no papel. Claro, porque na mesma semana o Flamengo anunciou o Carlos Alcaraz. Fair play financeiro. Na mesma semana. Ah, mas o Flamengo tem as contas em dia. O Botafogo está divulgando seu balancete e o John Textor revelou que em 2, 3, 4 anos o Botafogo vai ter um superávit muito maior. Porque se vale da rede multiclubes, inclusive vai se valer da rede multiclubes no CT, uma rede global, para vender jovens talentos.
Vai se valer para valorizar jogadores que vão para o futebol europeu e injetar dinheiro dentro do clube. Vai valorizar a marca Botafogo. E tudo isso significa dinheiro injetado no clube, além, é claro, de visibilidade, títulos, que também traz. E agora eles não estão entendendo ainda o que vai acontecer em novembro, quando as ações da Eagle Football vão para a IPO, que é a oferta pública inicial na Bolsa de Nova York. Eles não sabem nada. Nada. E ficam aí cuspindo um monte de besteiras. É impressionante o que fazem para lacrar. E aí vem o César Grafietti, que é um economista de respeito no mercado, que inclusive já até criticou em algumas coisas o comportamento do John Textor e tal. Mas ele diz o seguinte: economista César Grafietti afirma que não dá para dizer que a estratégia do Botafogo está errada. E isso ele explicou para o mesmo portal da UOL, tá? Para o mesmo portal da UOL. Eu acho até um milagre eles terem publicado isso aqui, tá? Ele, analisando aqui as finanças dos clubes brasileiros, ele diz que faz sentido o movimento do clube nesse momento. Olha o que diz o Grafietti. Ponderando tudo, não dá para dizer que a estratégia está errada. Há duas formas de se ganhar dinheiro com clubes de futebol: comprando na baixa e vendendo na alta e negociando atletas. A primeira parte já está sendo feita, né? Comprando na baixa e vendendo na alta. À medida em que John Textor comprou o Botafogo em dificuldades, já o transformou num clube mais competitivo. Sobre a segunda, que é negociar atletas, veja, diz ele, há exemplos de clubes que vivem e se especializaram nessa estratégia. Os casos mais conhecidos são Atalanta, Udinese, Lille, Mônaco e os grandes clubes portugueses. Contrata-se jogador desconhecido e com potencial. Ele joga, se destaca e é vendido por valor 5 ou 6 vezes maior do que foi pago. Aí ele vai falar aqui, o Grafietti continuando, né? Outro risco é a calibragem entre contratações e vendas. A contratação é uma dívida líquida e certa e gera sanções caso não seja paga. A venda é uma possibilidade que depende de diversos fatores. É preciso evitar o erro que o Chelsea comete, contratando muito e sobrecarregando a folha, para ter que negociar atletas a qualquer preço posteriormente. Agora ele vai trazer, do ponto de vista do negócio, os movimentos do Botafogo. O que o Botafogo vem fazendo? Vamos ver o que o Grafietti acha. Do ponto de vista de negócio, ter uma estrutura multiclubes realmente permite potencializar esse tipo de operação. Galera, eu não sou economista. Eu tenho outras formações. Economista não é uma. Mas eu não preciso ser um economista para entender isso. Vocês acham que o pessoal do UOL não entende ou não quer entender? E aí continua o Grafietti. Leva-se de um lugar para outro conforme a conveniência financeira. Mas a cereja no bolo é ter um clube relevante numa liga de ponta, que permita justamente a valorização que significará o maior ganho. No caso da Eagle, Botafogo e Lyon tendem a ser clubes de passagem, segundo ele, e é por isso que Textor quer tanto um clube exclusivamente dele na Premier League. Brasil e França são pontos de origem. Os jogadores chegam por ali e são destinados a pontos onde podem ser negociados por valores bem maiores. É a lógica do negócio. Ou não faz sentido ter que gerir tantos clubes. Galera, isso é uma coisa tão óbvia quanto 1 mais 1 é igual a 2. A rede multiclubes, e agora com o Everton, que é um clube de peso na Inglaterra, que tem uma tradição diferente do Crystal Palace, o Everton tem uma história, o Everton tem um nome, o Everton é um time de peso, é o rival do Liverpool, só que é um rival histórico, não compete mais, ele quer competir. Então, Lyon e Botafogo, de certa forma, tem razão o Grafietti. Ninguém aqui é inocente de achar que o Botafogo é o principal ativo do John Textor. Ele pode até ter uma relação diferente com o Botafogo que tem com os outros clubes. Mas, no final das contas, todas as relações são financeiras. Todas as relações são financeiras, são comerciais. E é claro que você tendo um clube de ponta no futebol inglês, por que o Crystal Palace não é um clube de ponta no futebol inglês? Primeiro, porque é um clube menor mesmo, né? Segundo, porque o John Textor não é o acionista majoritário, então ele não vai chegar gastando horrores nas janelas. O Lyon e o Botafogo, ele pode fazer esses movimentos. Então ele quer muito um clube que seja de administração majoritária da Eagle, exatamente para poder
fazer a pirâmide, e não é a pirâmide financeira que eu estou falando, né? É uma pirâmide estratégica, fazer essa pirâmide dar certo. Se eu tenho Lyon e Botafogo na base desse negócio, eu tenho sempre o topo da pirâmide como referência. Tá? O topo da pirâmide é a Premier League. Quem não quer jogar numa Premier League? E o topo da pirâmide, ele pode inclusive beneficiar tanto Lyon quanto Botafogo, inclusive em retornos, né? Porque um atleta que retorna para o Botafogo ou vai jogar no Lyon, ele sabe que tem, continuando dentro da rede multiclubes, possibilidade de atuar mais uma vez numa liga de primeiro mundo. Infelizmente, o Brasil ainda não é essa liga, muito porque os seus dirigentes não querem, porque poderia ser uma liga de primeiro mundo se fosse bem administrada por um órgão bem distante do que significa a CBF hoje, né? Mas que bom que a gente tem alguém que consiga pensar de uma forma racional para falar que o Botafogo está fazendo é o caminho, é o que tem que ser feito. Não fazer isso é que seria a estratégia errada. Imagina se o pessoal da UOL comandasse uma SAF, que loucura. Bom, Jefinho, galera, olha quem apareceu na academia, tá vendo? Vocês estavam reclamando, cadê o Jefinho? Ele não aparece, até o Júnior Santos já tá aí normal, tá? Jefinho apareceu, já vai iniciar a sua transição, a gente fica feliz porque é um jogador que pode acrescentar muito, chegou com tudo na temporada, teve 2 lesões, mas é um cara importante, fez gol de classificação do Botafogo para as oitavas de final da Libertadores, que o Jefinho se recupere logo, eu fico muito feliz de saber que o Jefinho já está iniciando esses trabalhos para começar a transição, tá certo? Agora vamos falar do Alex Telles. O Alex Telles que está gerando esse burburinho todinho aí na imprensa, tá? Enfim, o pessoal tá doidinho com o Botafogo. O Botafogo anunciou oficialmente com muita criatividade, né? Que é a marca dos anúncios de contratação do Botafogo. Muita criatividade, bomba pet. Alex Telles, novo lateral esquerdo do Botafogo. E olha, galera, para quem não conhece a trajetória do Alex Telles, é um jogador que começou no futebol gaúcho, começou lá no Juventude, né? Ele surgiu no Juventude, fazendo um bom campeonato gaúcho pelo Juventude. Na Série D do Campeonato Brasileiro se destacou muito, e aí chamou a atenção do Grêmio, né? Isso em 2012. Chamou a atenção do Grêmio, e aí no Grêmio foi contratado para o ano de 2013, disputou 51 partidas pelo Grêmio, fez 1 gol, adivinha contra quem? Não vou nem te falar. Deu 4 assistências, se colocando entre os melhores laterais esquerdos do Campeonato Brasileiro. E aí jogou muita bola realmente em 2013, ajudou o Grêmio a chegar ali na ponta, né? O Cruzeiro foi o campeão, mas o Grêmio ficou ali entre os primeiros colocados, no G4. Ele foi vendido no começo de 2014 para o Galatasaray, por 19 milhões de reais, a cotação da época foram 6 milhões de euros, né? Então a época era 19 milhões de reais. E aí 2 temporadas de destaque com a camisa do Galatasaray, ele deu um salto na carreira jogando a Liga Italiana, né? Foi lá jogar o Calcio pela Inter de Milão. Só tá crescendo o garoto, né? Mas o período dele na Itália foi muito curto, por quê? Vou dizer que fez uma boa temporada, né? Ele fez uma boa temporada e aí foi pro Porto. Foi pro Porto. Não dá para dizer que subiu, né? Porque a Inter de Milão ela estava na época ali num patamar acima do Porto. Eu considero hoje mesmo nível, né? Mas a Liga Italiana ainda é mais disputada e mais valorizada que a Liga Portuguesa, apesar de tudo que aconteceu na Liga Italiana há alguns anos, né? Manipulação de resultado, e tal. Você tem mais equipes com valor de mercado, né? A Inter de Milão é uma delas. E aí ele foi pro Porto. No Porto ele estourou. Foram 4 temporadas de muito destaque. Chamou a atenção do Tite, que à época era treinador da seleção brasileira, e aí em pouco mais de 4 anos com a camisa do Porto, ele jogou 195 partidas, fez 26 gols. É muito gol, né, para um lateral esquerdo. Deu 54 assistências. E aí o Manchester United foi lá e despertou a cobiça do gigante inglês, jogou 2 temporadas pelo Manchester United, jogou 1 temporada depois pelo Sevilha da Espanha e aí veio a contusão. Tá? No Sevilha ele teve que se recuperar de uma ruptura no ligamento cruzado posterior que sofreu jogando pela seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar em 2022. A gente acompanhou a Copa do Mundo, viu que o Alex Telles se contundiu, então no Sevilha basicamente ele se recuperou da lesão para depois jogar no futebol árabe no começo do projeto
de grande investimento da Saudi Pro League, né? A gente sabe, né, que a Saudi Pro League começou a investir pesado em jogadores para levantar o nível, né, da liga local, que era muito fraca, e até hoje é, né? Mas tem Cristiano Ronaldo, tem outros jogadores, treinadores de ponta, e aí também o Alex Telles foi chamado para esse projeto do Al Nassr, dirigido aí pelo Luiz Castro, e agora com o limite de estrangeiros chegando no seu limite, né, o Alex Telles vem para o Botafogo, para esse grande projeto do Botafogo de voltar a ser protagonista no futebol nacional e internacional, tá certo? Eu fico por aqui, mais novidades a gente volta amanhã no Plantão Glorioso. Beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, fui!